Boa noite para você que está na sua casa, com a sua família, você que está sozinho. Mas graças eu te dou, Senhor, porque mais uma noite nós nos encontramos aqui reunidos para honrar e louvar e glorificar o nome do Senhor. Nós já cantamos hinos aqui para Ele, para que o nome dEle continue sendo exaltado em todo tempo. E agora a gente vai trazer uma palavra abençoada, assim eu creio, para o seu coração. E eu queria, muito antes de começar a iniciar, que você se lembrasse sempre nas suas orações das pessoas que com o coração voluntário sempre estão aqui nesse serviço, ministrando a palavra de Deus, ministrando louvores, o pessoal da filmagem, o pessoal do som, o pessoal da produção de culto. Que você possa lembrar desse pessoal nas suas orações, que tem se dedicado tanto para que nesse tempo, com os usos da tecnologia, nós possamos continuar a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, agradeça de todo o coração pelos irmãos que aqui se dedicam e não se esqueçam deles em nenhum momento. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite algo que o Senhor ministrou no meu coração essa semana. E nós vamos fazer uma análise sobre como nós temos enxergado as pessoas, os relacionamentos, e se a forma que nós temos enxergado é a mesma forma que Cristo enxerga. O tema da pregação é sob a óptica de Cristo. Então eu já convido você que está aí na sua casa a abrir a sua Bíblia. O texto que nós vamos ler está em João, capítulo 13, versículos de número 34 e 35. Aqui tem uma palavra diretamente de Jesus para você. O texto diz o seguinte, é bastante conhecido por todos nós. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Preste atenção no versículo 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E eu já quero começar a te perguntar a mesma pergunta que o Espírito Santo ministrou ao ler esse texto. E a primeira pergunta que ele me fez quando eu estava saboreando essas palavras de Jesus foi a seguinte: como as pessoas têm enxergado você, Mário? Será que as pessoas têm conseguido identificar você como um verdadeiro discípulo pelo fato de você amar? Porque é isso que o texto diz. O texto diz que todos vão saber que vocês são discípulos de Jesus se vocês amarem uns aos outros. Será que as pessoas sentem um ardente desejo dentro do coração delas, ao olharem para as nossas vidas? Será que elas sentem um desejo de querer saber qual é a fonte que produz esses frutos que emanam de nós? Será que elas sentem esse desejo ao olhar para a nossa vida? E nós bem sabemos que essa fonte é a própria videira verdadeira. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual tem sido o teu nível de amor? Pense nessa noite. Em relação ao teu próximo. Em relação àqueles que estão à sua volta. Nesse mundo, infelizmente, existem muitas pessoas que vivem na escuridão, na obscuridade, nas mazelas que todo esse mundo oferece. E Jesus, em Mateus 5, lá no Sermão do Monte,
Ele olha para aquela multidão e para os seus discípulos, ele fala: vocês são a luz do mundo. E uma pessoa que vive nesse cenário triste, angustiante, sem luz, na escuridão, tudo que ela mais precisa é de luz, e você é luz. Só que Jesus complementa. Ele fala assim: por acaso nós podemos colocar uma vela debaixo da vasilha? Não podemos. Antes ela deve ser colocada no ponto mais alto da casa, para que todos possam vê-la, ela resplandecer. Assim como essas luzes aqui de cima iluminam, vocês foram chamados para iluminar esse mundo. E eu te pergunto nessa noite, sob que vasilha você tem se escondido? Debaixo de que mesa você tem se colocado? Para que essa luz não venha resplandecer para as pessoas. Pense, o que tem sido a vasilha que tem impedido? Às vezes é o egoísmo, pensar em si mesmo. Às vezes é o seu tempo que tem tomado tanto seu coração que você não consegue achar tempo para as outras pessoas. Às vezes é a indiferença. Às vezes é um sentimento de superioridade. Então comece a pensar sobre essas coisas. Será que de fato as pessoas conseguem nos enxergar como enxergaram tantos outros homens de Deus? Ali vai um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Ali vai uma mulher que quando abre a sua boca, todo local é abençoado com as suas palavras. Será que as pessoas conseguem enxergar isso em mim, em você? Enquanto você vai pensando e o Espírito Santo ministrando no seu coração, eu quero partir para a segunda pergunta que ele me fez naquela noite. Ele virou: agora que você já pensou como as pessoas te veem, eu quero te fazer uma nova pergunta. E você, Mário, como você tem visto as pessoas? E ele me fez ir até um texto onde ele, numa ocasião, Jesus curou um cego. E nós vemos nos relatos dos evangelhos que ele curou tantos cegos, mas esse tem algo especial, algo diferente nessa história, algo inusitado até. Esse texto está lá em Marcos capítulo 8, versículo 22, e diz assim: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. A primeira coisa de interessante que eu vejo nesse texto é que ele passou por 2 estágios. E muitas das pessoas que estão dentre nós, infelizmente, têm enxergado as pessoas como esse cego estava enxergando. Tem enxergado as pessoas como árvores, como coisas, como objetos. Assim como nosso querido pastor Richard pregou, nós vivemos num mundo onde nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos amando as coisas e usando as pessoas. E eu quero te perguntar nessa noite, como você tem usado esse tempo de pandemia e isolamento
para amar os seus, os da sua casa. Amanhã pode ser tarde demais. O amanhã pode não existir. Tiago nos alerta sobre isso. Ele fala que não adianta a gente planejar, fazer coisas, porque tudo vem do Senhor. Então a coisa mais sábia a fazer é assim farei se Deus quiser. E eu quero te perguntar, de quantas pessoas você tem sentido saudade, falta? Comece a pensar. E às vezes essa pessoa nem morreu ainda. Às vezes essa pessoa continua viva. Essa pessoa talvez ela só esteja em outro continente, outro país, outro bairro. Essa pessoa talvez esteja apenas em outra rua. Ou talvez essa pessoa esteja dentro da sua casa. Só que a distância dos corações, a distância dos sentimentos, ela faz parecer com que essa pessoa está a quilômetros de distância de você. Uma vez eu vi uma certa frase, e essa frase é magnífica. Ela diz: os homens por si só podem cruzar diversos oceanos. O homem na sua empreitada pode cruzar mares. Mas muitos deles não têm coragem de cruzar a mesa da sua casa para amar os seus. Eu, de verdade, acredito que quando nós somos tomados por esse estágio de indiferença, é um momento em que nós precisamos parar, se examinar e saber: há algo de errado nisso aqui. Algo não está certo. Existem famílias que, infelizmente, são tomadas pelo orgulho, são tomadas por sentimentos ruins, elas não conseguem mais ter comunhão entre elas. Sabe onde essas famílias vão se encontrar? Essas famílias vão se encontrar num cemitério. Quando perderem algum parente. E ao invés de, em um dia como esse, ou como aqueles que a gente podia, elas puderem estar agradecendo e compartilhando da alegria da vida, o maior dom que Deus nos deu, elas vão estar ali juntas pelo propósito do lamento, da perda, da morte, do afastamento. Então ame hoje. Se você precisa fazer isso, esse dia é hoje. Não há mais tempo para você viver nessa indiferença. Eu digo isso para você porque talvez essa pessoa que você trate com indiferença, ela está dentro do seu lar. Às vezes o relacionamento já se tornou tão comum, você já vê essa pessoa tantas vezes, que às vezes ela acaba se assemelhando a um móvel da sua casa. Você passa e não dá mais o devido valor. Talvez a idade dela já é um pouco avançada, e você a acha talvez um pouquinho chata. Talvez você esteja na sua sala, seus avós estejam no seu quarto lá sozinhos. Talvez muitos deles com um cheiro ruim até, por causa que não conseguem mais fazer algumas de suas necessidades sozinhos. Mas chegam momentos em que até esse cheiro a gente sente saudade.
Eu sei que você pensou em alguém aí, ou pensou em algumas pessoas enquanto eu ministrava aqui. E eu não estou querendo dizer que a pessoa que você pensou é porque você precisa se reconciliar com essa pessoa. Eu acredito que nós, como irmãos em Cristo Jesus, o Espírito Santo sempre operando no nosso coração, a gente está com o nosso coração em paz quanto a isso. Mas também se encaixou nessa situação, se reconcilie, peça perdão, faça como Cristo fez por você. Saia do seu lugar. O que é mais longe? Você ir para a Ucrânia, para a Holanda? Ou você sair de onde você está me assistindo e ir até o final da sua sala? O que é mais longe? O que é mais difícil? Pense sobre todas essas coisas. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Quando essa indiferença dentro do nosso coração, ela se torna exposta, ela vai te denunciar em algumas áreas da sua vida. E a primeira área que ela vai denunciar é a seguinte: se você tem problemas no seu relacionamento com o seu próximo, é obviamente, é automático, que você está com o seu relacionamento com Deus quebrado. Porque existem dois grandes mandamentos que Jesus deixou para nós, e ele diz que esses mandamentos resumem toda a lei. E não tem como você não amar seu próximo e amar a Deus. É algo impossível biblicamente. A Bíblia diz que a única forma de amar a Deus que achamos lá é obedecendo os seus mandamentos. João 14, 21. O que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. É a única forma que você vai achar lá. E amar ao próximo é um mandamento de Deus. Então a primeira evidência é que seu relacionamento com o seu próximo está quebrado com Deus também. E você precisa repará-lo. Você precisa reparar o seu relacionamento vertical com Deus, para que a coinonia possa ser restabelecida também. A comunhão com seus irmãos. E o segundo fato que é dedurado é que, dentre esses dois mandamentos que Deus nos deixou, há um terceiro implícito. Ele fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então você precisa se amar também. Existem pessoas que caminham, estão conosco, em plena comunhão, mas são pessoas que não se perdoam por coisas que fizeram lá atrás. Aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus já perdoou os seus pecados, mas elas não perdoam. E por isso elas ficam presas sobre o próprio jugo que elas colocam sobre elas. E essa noite é noite de desatar esse jugo sobre a sua vida. Não há mais tempo de você ficar acorrentado sobre esses aspectos que você mesmo colocou, sendo que Cristo já tirou lá na cruz. Lembre-se, toda a dívida que era contrária, ela foi cravada na cruz. Hoje nós somos justificados pelo sangue de Jesus. O sangue que nos limpa, que nos lava, que nos torna justos diante de Deus, que nos dá paz diante de Deus. Antes éramos inimigos,
agora nós temos paz com Deus, através de todo o sacrifício de Jesus na cruz. João reforça que é impossível você amar um e não amar outro, porque esses mandamentos andam de mão dada, em conjunto. E ele diz em uma das suas cartas, em 1 João, capítulo 4, versículo 20: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Você quer saber de fato se você ama o seu irmão? Talvez você esteja se perguntando isso nessa noite. Você vai saber de fato se você ama o seu irmão quando você sentir a necessidade ou precisar de perdoá-lo. É nessa situação que nós descobrimos que amamos alguém. Quando nós precisamos liberar o mesmo perdão que Jesus liberou sobre nós, que Deus liberou sobre nós, sobre a vida do nosso irmão também. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor perdoa muitíssimos pecados. E eu queria tomar licença nesse momento para compartilhar com vocês um pedaço de uma pregação de um padre muito famoso. E é um sermão que mexeu tanto com o meu coração, ele falando sobre amor, amor a Deus, amor ao próximo. E eu sinto que você também vai ser muito edificado. É um padre bastante conhecido, o padre Fábio de Mello. E ele diz a seguinte coisa em um dos seus sermões: na vida, a gente só sabe que ama alguém, a gente só tem o direito de dizer a alguém que amamos depois de ter dito infinitas vezes a esse mesmo alguém a frase: eu perdoo você. Porque na verdade a gente só sabe que ama depois de ter tido a necessidade de perdoar. Antes do perdão, a gente pode ter até admiração por alguém, mas admirar alguém ainda não é amar. Porque a admiração não nos leva a dar a vida pelo outro. Admiração é um sentimento, uma situação superficial. Eu admiro aquela pessoa, mas eu sei que amo depois de ter olhado nos olhos, saber que errou, que não fez nada de certo, e ainda assim eu continuar dizendo para ela: eu não sei viver sem você. Apesar de ter errado tanto, continuas sendo tão especial para mim. A gente sabe que ama as pessoas assim, depois de ter feito o exercício de olhar nos olhos no momento em que ela não merece ser olhada, e descobrir ainda ali uma chance, ainda não acabou. Coisa boa na vida é a gente encontrar gente que nos trate assim, com esse nível de verdade. Gente que nos conhece de verdade, que já foi capaz de conhecer todas as nossas qualidades, mas também todos os nossos defeitos. Porque eu não sou só qualidades. Eu tenho um monte de defeitos e só me sinto amado no dia que o outro sabe dos meus defeitos. E mesmo assim continua acreditando em mim. Muitas vezes, o nosso amor não é assim. A gente ama o outro pelo que ele faz de certo ou de bom para nós. E às vezes até elegemos o outro assim: ele é bom demais para mim. E o dia que deixou de ser? Deixou de ser amigo? No dia que falhou, que errou, que esqueceu, no dia que não conseguiu acertar, continua tendo valor para você? Ou você só ama aqueles que conseguem fazer o bem para ti? Jesus disse que não tinha mérito nenhum em amar aqueles que nos amam. Que o mérito está em amar o outro mesmo quando ele não merece ser amado. E eu sei que é um desafio, mas é a nossa religião. Eu creio que não há descanso maior para o nosso coração do que encontrar alguém que nos ama assim.
E eu gostaria que você levasse para a sua vida somente as pessoas que te amam assim. Com essa capacidade de olhar nos teus olhos quando você não consegue fazer nada de certo. E mesmo assim continua sendo teu amigo. E continua acreditando em você. Deixa entrar na sua vida somente essas pessoas que querem te fazer melhor. Porque gente que nos diminui, nós já estamos cheios. Amigos de verdade são aqueles que nos desafiam. São aqueles que nos momentos que estamos na lama, nos olham nos olhos e dizem: você não foi feito para isso. Amigo de verdade é aquele que olha nos olhos e nos coloca para sermos mais. Namorado de verdade é aquele que olha nos teus olhos e te respeita como mulher. Que te acha linda, mas que te respeita como mulher. Porque sabe que tu és um coração que muito mais do que necessitado de ser abraçado e de ser tocado. É um coração que merece ser amado. E o amor vem antes do toque. Quem foi que disse que beijar na boca é declaração de amor? Pode até ser uma das demonstrações. Mas eu tenho certeza que seu coração se sente muito mais amado no momento que você é olhado de um jeito certo do que beijado de qualquer jeito. Antes de você entrar na vida de uma menina, olhe bem nos olhos dela e tente fazer com que ela descubra que você ama só olhando para ela. Olhe de um jeito que ela se sinta amada, e se você olhar do jeito certo, você não vai precisar ter ciúme, porque a mulher que for olhada desse jeito nunca mais vai querer encontrar outro olhar. E isso serve também para você, homem. O homem que for olhado de um jeito certo nunca mais vai querer outro olhar. Você ainda pode mudar o seu jeito de amar. Você ainda pode mudar o seu jeito de viver. Você ainda pode mudar o seu jeito de sorrir. Você ainda pode perdoar aquele que você não quer perdoar. Porque a vida é feita de oportunidades. E essa oportunidade é hoje. Então faça dessa maneira. Que o nosso Senhor Jesus, com toda a sua graça e misericórdia, em comunhão com o seu Santo Espírito, possa nos ajudar a achar essa essência que talvez se perdeu. A maior das essências, que é a essência do amor. Que ela possa figurar dentro do nosso ser. Que ela possa explodir de tal maneira, nos constranger, assim como um dia nós fomos constrangidos pelo amor dele. Que as outras pessoas também possam se constranger com o amor dele dentro de nós. Eu quero orar por nós nesse momento. Eu quero orar para que esse amor perpetue dentro das nossas almas. Nós bem sabemos, Jesus, que a tua palavra mesmo diz que sem ti nada podemos fazer. Então nós te pedimos auxílio e socorro. Nós sabemos que é difícil, mas também sabemos que contigo nós podemos. Santo Espírito Consolador, grandioso, perfeito, imutável, santo, 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 santo és o teu nome. Nós te rendemos glória, Senhor. Nós te rendemos louvor. Nós adentramos no trono da tua graça nesse instante, para te suplicar, Senhor Jesus. Eu sozinho não consigo. Eu sozinho sou falho. Eu sozinho só vou errar. Mas que o teu amor nos preencha de tal maneira, nos envergonhe e nos constranja. E que esse amor seja a fonte da nossa vida. E que essa fonte possa transbordar para as demais pessoas. Nos perdoa, Jesus, se em algum momento da caminhada nós nos escondemos debaixo das vasilhas. Nós nos escondemos debaixo das mesas, Senhor Jesus. Nos perdoa, Espírito Santo, se em algum momento nós entristecemos o teu nome pelo simples fato de saber que Jesus perdoou os nossos pecados, mas nós mesmos não conseguimos perdoar os nossos pecados. E vivemos presos num labirinto
não frutificamos. Porque nós enchemos a nossa mente de culpa. Nós enchemos a nossa mente com tudo aquilo que Satanás joga lá e nós aceitamos. Mas nessa noite, Senhor, sejam quebrados tudo aquilo que Satanás tenta construir sobre nós. Tudo aquilo que Satanás colocou na nossa mente, que nos aprisiona, Senhor, que nos fazem ficar parados no mesmo lugar, com medo, nos escondendo em vasilhas e mesas. Que sejam substituídos, Senhor, por aquilo que o Senhor acha de nós, sobre aquilo que a Tua palavra ministra sobre nós. E nós somos filhos Teus. João capítulo 1:12, todos aqueles que creem, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E nós, como os Teus filhos, Senhor, e embaixadores do Teu reino, proclamamos: Satanás, você não tem vez sobre a nossa vida. Tudo aquilo que você colocou na nossa mente, seja substituído pela palavra de Deus. Nós repreendemos todo julgo que foi lançado por Ele e por nós mesmos. Nós queremos aceitar o Teu convite, Senhor. O convite de troca de fardo. O convite de troca de jugo. Nós precisamos desesperadamente de descanso, Senhor. Descanso em Ti. Nesse momento, invada os corações. E mude todas as coisas de lugar, Senhor Jesus. Vai tirando tudo que não provém de Ti, do nosso ser. Toda a imoralidade, Senhor. Todo pensamento egoísta. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo que me impede de ver o meu próximo com amor. Tudo que me impede de ter uma comunhão contigo. Nós proclamamos mentes e corações restaurados e cativos a Jesus de Nazaré. Nós ministramos, Senhor Jesus, o Teu Espírito tocando nos corações de pessoas que precisam liberar perdões de anos. Pessoas que não conseguem perdoar, mas que a Tua palavra e o Teu Espírito Santo convença-as de arrancar toda a raiz de amargura e seguir os Teus mandamentos. E assim nós Te agradecemos, porque nós sentimos o Teu poder e a Tua graça sobre esse lugar. Em nome de Jesus, amém. Se você que me ouve entendeu isso e por muito tempo ficou preso sobre julgos que você mesmo colocou, ou sobre coisas falsas que foram instituídas sobre a sua mente, essa é a noite de avançar. Você foi revigorado pelo Senhor nessa noite. E para você que me ouve, entendeu esse poder de Jesus Cristo, um poder que venceu a morte, que venceu o pecado, cujo qual aquele nós éramos escravos. Mas aprove ao Senhor. E quando eu falo de amor, não poderia falar do versículo mais conhecido, João capítulo 3, versículo 16. É por você que Ele deu o Filho unigênito, para que você não venha perecer, sofrer a segunda morte, mas para Ele conceder a você a vida eterna. E para você adquirir isso e a remissão dos seus pecados, você basta apenas confessar esse Senhor como seu único e suficiente Salvador. Se você é uma dessas pessoas que tomou essa grande decisão, a mais importante decisão da sua vida, escreva nos comentários do Facebook, ou se você está nos vendo pelo YouTube, escreva nos comentários: eu aceitei esse Salvador. Ou se você ainda assim não se sente à vontade, vai aparecer um telefone aqui, onde pessoas vão estar dispostas a te atender. E lá você pode se comunicar com elas, porque nós queremos muito conhecer vocês.
Então que você seja abençoado por essa palavra. Para finalizar, eu quero ler um versículo para você. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e verdade. Colossenses 3, 12 e 15. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois para essa paz que nós fomos chamados, em um só corpo. E sejamos agradecidos. Amém. Foi muito bom estar com você aqui nessa noite. Muito bom realizar mais um culto racional a Deus com todos vocês que nos assistem, com todos que estão aqui. E eu queria te dar a oportunidade para exercer desde já esse amor. E como você vai fazer isso? Compartilhando o vídeo do nosso culto. Se você está no Facebook, compartilha lá na sua linha do tempo para os seus amigos. Se você está no YouTube, vai na setinha ali em cima no lado e compartilha para o máximo de amigos e familiares e pessoas que você queira abençoar com a presença de Jesus. Não esqueça de ativar o sininho também do nosso canal para você estar atento e por dentro de todas as notificações aqui do nosso culto, de palavras que são aqui ministradas, que vão muito abençoar a sua vida. Boa noite, gente. Uma boa semana e fiquem com Deus. Até mais.